No vídeo de hoje nós vamos falar 6 coisas sobre a crina, 6 curiosidades sobre a crina, dentre elas alguns cuidados, tá? E algumas coisas que vocês talvez não saibam. Para vocês também nos enviarem instrumentos para ajuste, arcos para inclinação de todo o Brasil, basta entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que será um prazer atender vocês. Vou passar opções de valores, como fazer envio, enfim, é bem simples, seguro, rápido e tranquilo. Basta entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Cada arco possui um peso. É muito importante vocês saberem isso. Então, você tem para o arco de violino uma quantidade de crina, para o arco de viola outra quantidade de crina e para o arco de violoncelo outra, ou de contrabaixo também. Então, é muito importante a gente saber que você tem pesos diferentes. Que não adianta você pegar um maço de crina, esse maço aqui eu vou instalar. E também, muitas das vezes, você vê sendo comercializado a crina, mas não adianta nada se você não souber instalar. E muita gente pergunta assim para mim, como que eu coloco a crina? Gente, não é assim. É igual vocês irem numa pizzaria de alto nível e vocês verem a mussarela sendo vendida e falar, vou comprar e vou fazer a mesma coisa. Não vai. Porque você tem uma massa de longa fermentação, tudo. Você tem todo o espectro ali. Você tem toda uma maneira de se fazer. Então é a mesma coisa, tá? Você tem uma especialização na hora de instalar a crina. Instalar a crina é muito complexo. Então, primeira questão, cada arco possui um peso de crina. Existe lado de instalar, tá bom? Então, quem faz a instalação da crina não é o músico, e sim o inclinador, e sim o arquetário. Então, primeira curiosidade é essa. Segunda curiosidade sobre a crina. Muita gente fala assim, é crina animal? Olha, se é crina tem que ser animal, né? Embora muita gente venda crina sintética. Mas é muito importante vocês saberem que existem diversas qualidades de crina. Existem crinas mais simples, crinas mais elaboradas. E essas crinas precisam ter um armazenamento adequado. Não adianta, por exemplo, eu ter uma crina e não saber guardá-la da maneira certa. É igual o vinho. O vinho, para ele se conservar e para ele amadurecer, ele precisa ter a guarda correta, a temperatura da adega, a maneira como ele é colocado, a posição. Tudo isso influencia deveras, influencia de verdade, tá? Então é muito importante isso. Um bom vinho pode ser estragado se armazenado errado. Se ele ficar num local muito quente, a gente fala que o vinho cozinhou. Então você tem um processo químico ali que altera os sabores, tá? Então é a mesma coisa a crina. Se ela não ficar no local adequado, ela vai ter problemas. Igual ficar em mostruário de loja, tomando luz, tomando calor, não é legal para a crina, tá? Então a segunda curiosidade é essa. Terceira, como identificar a crina? Sempre me perguntam. Funciona assim. Você precisa ter um fornecedor de confiança. E eu não recomendo que o músico tenha um fornecedor para ele comprar a crina. Eu recomendo que você envie o arco, envie o instrumento para ajustar e eu tenha as peças. Gente, o músico trazer as peças tem sentido quase zero para eu fazer a instalação, tá? Tudo bem, se o músico já comprou, eu vejo essa peça de boa qualidade, se dá para instalar, mas não tem muito sentido. É tanto sentido quanto, eu vou num restaurante comer a feijoada lá, mas eu vou levar o meu arroz. Qual que é o sentido? Eu estou indo na pizzaria, mas eu vou levar minha mussarela. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, sabe? Então, de vez em quando a gente vê umas coisas que assim não tem sentido, sabe? Então, nesse caso, a gente tem todos esses itens. E você nos tem como um fornecedor de serviço e, claro, material de confiança. Então, primeira coisa, ter serviço de confiança. Mas se você quer saber se uma crina é animal ou não, um dos métodos é tirar um fio de crina, que eu já ensinei a fazer aqui. Você tira um fio de crina, queima ele. Se for cheiro de cabelo queimado, aquele cheiro natural, é porque é
crina animal. Cheiro de plástico sintético, aí não é crina animal. Aí é o quê? Aí é sintético. Porém, você tem que saber tirar, e se arrancar errado, você pode dar problema no nó, ficar soltando a crina. E se tiver breu já, a crina tem que ser nova. O breu pode mascarar. Embora esse seja o método, mas eu não indico que o músico fique fazendo, porque pode dar problema, tá bom? Muitas das coisas que eu ensino a fazer, as pessoas fazem errado, e aí depois dá problema no instrumento e no arco, tá bom? Quarta curiosidade, a crina precisa ser trocada de tempos em tempos. Poucos sabem disso, então é muito importante você, que é instrutor, ensinar, mostrar, explicar para os seus músicos. Por quê? A crina ela vai gastando. Eu já dei aulas técnicas onde eu viajei, e aí eu falava de troca de crina, os irmãos falavam assim, nossa, irmão Felipe, eu tô com essa crina há 30 anos no meu arco, eu nunca troquei. Gente, de 180 a 220 horas de uso, a gente tem que trocar a crina. 6, 8 meses, 1 ano assim, no máximo. Você consegue tocar? Sim. Consegue tirar som? Sim. Tem aquele vídeo nosso que a gente fala problemas de uma crina ruim, mas o som não é bom, o som não é legal, você vai fazer mais força e você vai trazer problemas para o seu instrumento, tá bom? Então, dá para tocar? Dá, mas você não vai ter o mesmo som. Um carro anda com os pneus extremamente careca? Sim, mas o que vai acontecer? Você vai pegar uma aquaplanagem e pode ter um acidente, tá bom? Quinta curiosidade da crina, você não pode pôr a mão nela. Eu estou pondo aqui, por quê? Porque eu marco que eu vou inclinar, já vou trocar a crina. Mas quando você põe a mão, você passa a oleosidade da mão para a crina. Quando você faz isso, ela vai falhar naquela região, tá bom? Então tome esse cuidado, não ponha a mão. Ah, eu quero ver se o arco está na tensão certa. Depois de um tempo, tocando você já vai conseguir saber, mas coloca a unha, porque é uma parte que não vai trazer prejudicial para sua crina, tá bom? E, por curiosidade, nessa última questão eu deixei uma informação que eu acho que eu não trouxe para vocês aqui no canal. A inclinação é um processo muito complexo. Um arquetype leva um bom tempo para aprender a fazer uma inclinação boa, com confiança, leva aí 1 década, pelo menos, para aprender a inclinar. Foi desenvolvido no passado, mas não caiu em moda, o chamado arco autoinclinante. Era um arco, salvo erro, não lembro se foi Pecati ou Turti que desenvolveu, eu vou depois achar para vocês a foto nos livros e vou mostrar para vocês. Tinha um sistema aqui que você soltava e a crina saía. Então era, claro, ainda assim é complicado do músico fazer, porque tem um nó, mas era uma coisa que, segundo aquela ideia, aquele protótipo, ficaria mais fácil do arquetype fazer a crina. Não foi uma moda que não pegou, tá bom? E é algo assim muito antigo e não funcionou bem. Então, não vou dizer nem que caiu em desuso, porque nem entrou em uso, foi algo exótico que aconteceu. Eu vou pegar as fotos e depois vou mostrar para vocês, e esses poucos arcos que foram feitos nesse sistema estão em museus, não são arcos que são utilizados. O pessoal tem até medo de dar algum problema, tá bom? Parabéns por chegar até aqui, fiz para vocês 6 curiosidades sobre a crina. Dúvidas sobre como enviar um instrumento? Entre em contato através do WhatsApp. Até!